Glória ao santo nome de Jesus, amados, queridos e abençoados internautas. Deus é contigo nessa noite. Deus tem uma palavra para te abençoar, porque Ele nos ama e Ele nos quer. Eu convido os cultuantes desta noite, aos adoradores, para abrirem as suas Bíblias na Epístola Universal do Apóstolo São Judas. A partir do verso 1, a palavra diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido, como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Curve a sua fronte e oremos nesse instante. Pai, te damos graças nessa noite, te agradecemos pela rica oportunidade de estarmos te adorando neste dia do Senhor, de estarmos aqui, Senhor, te bendizendo, te louvando, engrandecendo, dizendo que só Jesus Cristo salva. És o nosso Deus, és o nosso amado, és o nosso Redentor, o nosso Salvador. És o nosso tudo, Senhor. Abençoa a palavra desta noite, Pai. Que eu diminua e a tua santa e poderosa palavra cresça. De sorte que se cumpra a escritura que tu falaste, Senhor. Que disseste: a minha palavra sai e faz o que me apraz. Que ela saia, Senhor, e faça o que o Senhor determinou. E o que o Senhor determina nessa noite para a vida deste que está nos ouvindo em fé. E você diga amém. Amém. Deus é contigo. Queridos, a epístola de Judas é uma epístola riquíssima. Diríamos, como os teólogos dizem, ele é um puxavante de orelhas para a cristandade. Sobretudo a cristandade moderna. Sobretudo para o homem moderno que fica muitas vezes desatento para as coisas de Deus. Muitas vezes nossa geração não mudou muita coisa, porque a palavra de Deus diz que nos dias de Noé os homens também negligenciavam com a palavra. Eles não queriam ouvir a palavra. Eles estavam preocupados com suas fazendas, com seus sítios, com seus animais, com a sua produção, com seus armazéns, com seus celeiros. E a palavra de Deus diz que eles vendiam, trocavam, comercializavam, se casavam, se davam em casamento. Mas eles não queriam saber muito da palavra de Deus. Apesar que Noé a pregou durante mais de 100 anos. Mas eles negligenciaram a palavra. Mas a palavra de Deus diz que, de repente, quando veio o dilúvio, eles quiseram correr atrás da palavra. O homem moderno, na atualidade, não é tão diferente. Tivemos essa pandemia que chegou ao mundo recentemente,
matou milhares de pessoas em todos os países, inclusive no Brasil, aqui mesmo em Paulista, em Recife, toda a região metropolitana, tivemos muitos mortos. Hoje no Brasil nós já passamos de 50 mil mortos, já ultrapassamos essa casa. E você imagina que são 50 mil pessoas que foram ceifadas suas vidas por conta dessa pandemia. No princípio dessa pandemia, as pessoas ficaram horrorizadas, olhando para Deus. Houve até muita gente chorando, pedindo oração, pedindo perdão a Deus, mas depois foi se acostumando. Hoje, quando se diz 50 mil mortos, 51 mil, morreu um, morreu dois, morreu três, já se tornou uma coisa quase que comum. Se acostumaram com a desgraça, com as mortes. O ser humano tem essa vantagem que às vezes torna-se uma desvantagem. Ele se acomoda com as situações. Porém, a situação espiritual não mudou, querido. A situação espiritual é a mesma. Deus é infalível. A palavra de Deus ela é soberana, ela é infalível. Ela não muda, Deus é imutável. E o Evangelho, a Epístola de Lucas, Lucas inicia a palavra dizendo Judas, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Eu queria chamar a sua atenção para um detalhe. Judas vai se intitular como um servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Esse Judas apóstolo, ele não é nada mais, nada menos do que irmão, filho de Maria e de José, criado com Jesus. Mas por entender a santidade, a divindade de Jesus, e saber que Jesus era obra do Espírito Santo através de Maria, sua mãe, Judas não se intitula irmão de Jesus. Interessante, né? Judas não se intitula irmão de Jesus. Ele se intitula servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, que também era irmão por parte de Maria, de mãe de Jesus. E ele vai iniciar dizendo servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados queridos de Deus Pai. Essa carta, meu amado, é endereçada a você, que é querido de Deus Pai. E ele vai dizer mais, e conservados por Jesus Cristo. Está aí a nossa dependência. Você é dependente de Jesus. Porque nós somos queridos em Deus, mas somos conservados por Jesus Cristo. E ele vai desejar para você, já no início dessa epístola, a misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados. Eu desejo isso a você, meu amado ouvinte, nessa noite. E ele vai dizer que procurando escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos. Exortação é chamada de atenção. A batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. E por qual motivo Judas nos escreve isso? Ele vai dizer, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Meus amados ouvintes, adoradores desta noite, Judas vai dizer que essas pessoas que introduzem dissolução nas igrejas, elas já estavam determinadas para esse fim mesmo, porque Deus é onisciente, Deus já sabia que essas pessoas iam ser determinadas para essa mesma finalidade. Porque é necessário que venha essas tribulações sobre a igreja. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse fim. Escrito onde?
na lei eterna e imutável de Deus, o Senhor, que sabia que viriam essas pessoas, e a palavra de Deus vai dizer que em dissolução, eles negam a graça de Deus, eles convertem em dissolução a graça. O que é a graça, querido? A graça é um favor imerecido. Muita gente está pregando a salvação de graça. A graça está sem valor, ela está com valor tornado como algo cotidiano comum, sem nenhum valor real. É isso que a palavra está advertindo. A graça de Deus, querido, ela vem para todos, mas desde que aceite a graça. A graça foi derramada sobre todos, mas nem todos o receberam. Jesus Cristo diz ele próprio, ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Ou seja, a graça foi dada, mas não receberam a graça. A graça é receber Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Aleluias. E ele vai dizer mais no versículo seguinte: mas quero lembrar-vos como quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Porque ele não está querendo que você seja enganado. Muitas vezes você pode dizer, mas eu já sou crente há tantos anos, eu aceito a Jesus, eu tenho um trabalho dentro da igreja, eu canto no coral, eu toco bateria, eu toco baixo, eu toco órgão, eu louvo, eu canto, eu evangelizo. Espera aí, querido, não é por aí. A salvação não é assim. Ela é a graça de Deus, mas ela não é de graça. Ela é preciso pagar um valor, porque foi pago um valor muito alto para que você fosse salvo e que eu fosse salvo. Foi pago um valor de sangue na cruz do Calvário. Jesus pagou essa pena, mas é preciso que você faça a sua parte. E a palavra de Deus, ele vai dizer por que essa epístola de Judas é uma exortação. A exortação chama a sua atenção. A exortação é chamar, puxar um puxa-vante de orelha. A exortação é mostrar a você que você precisa parar de pensar que já está salvo, que já está certo, que está tudo certo na sua vida. Porque você não matou, não roubou, você não fez isso, não fez aquilo, então eu já estou salvo. Você é condenado por quê? Cuidado, não é por aí, não é simplesmente. Porque senão Jesus havia morrido de graça. Sem motivo algum, se isso fosse normal. Isso é uma coisa prática, cotidiana, normal, que nós devemos fazer. Alguém diz assim, mas eu não sou mentiroso. Claro, você não deve ser mentiroso. Mas eu não roubo. Claro e evidente que você não deve roubar. Isso são coisas boas que o homem tem que deve fazer. Mas a palavra de Deus está querendo algo diferente de você. Porque Deus, havendo certa vez tirado o povo do Egito, ele tirou o povo do Egito. Ele salvou aqueles a quem ele tinha prometido. Ele levou-os para um lugar seguro até estabelecê-los numa terra segura. Mas o que é que aconteceu com o grupo? Houve uma revolta. Houve aqueles que se rebelaram contra o Senhor. Ou seja, o povo que foi salvo pelo Senhor, que foi tirado do Egito, esse mesmo povo se rebelou contra o Senhor. Quantas vezes nós não conhecemos? Temos pessoas dentro da nossa família, dentro da nossa sociedade, que se rebelam contra o Senhor. São crentes hoje e amanhã saem da igreja e começam a fazer toda sorte de desgraças. Às vezes dentro da própria casa. Ou mesmo nunca se converteram, mas também não tem nenhuma atenção, não tem o temor do Senhor. Então, Deus tem misericórdia, Ele tem graça sobre esta pessoa. Mas a epístola de Judas vai dizer que você tem que tomar cuidado, porque Deus é longânimo, Deus é misericordioso, mas Ele age com amor, mas Ele age com justiça também. E você tem que tomar a sua parte nisso. É quando Judas vai dizer, Deus havendo salvo um povo, depois destruiu, porque esse povo se rebelou contra Ele. Esse povo fez tudo o contrário que não deveria fazer. E ele vai dizer mais no versículo seguinte. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão,
em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia que haverá de chegar. São os que não creram. E você vai dizer, como se não creram? O povo que saiu do Egito, em um determinado momento, eles estavam até crendo, ou pelo menos eles fizeram que acreditaram e participaram da aliança, que foi o símbolo do sangue colocado nas vergas das portas e no umbral. E Jesus e Deus foi fiel com eles, retirou-os do Egito, eles cumpriram um acordo, mas eles não creram. Chegando no deserto, eles começaram a pregar coisas diferentes e até levantar um Deus estranho. Eles não creram, essa é a atitude de quem não crê. E por isso que foram destruídos. E os anjos que deixaram seus principados? Os anjos tinham seus principados, lá no céu, sua habitação. E eles deixaram seus principados e eles foram após outra carne. Também numa atitude de descrença daquilo que sabiam que eram. Porque eles sabiam da glória de Deus, eles habitavam nas suas moradas celestiais. E o que é que Deus fez com eles? Deus os reservou à escuridão e a prisões eternas até o grande dia do juízo, quando serão julgados, mas estão lá separados e reservados. Então muitos por aí andam pregando uma doutrina de que uma vez salvo, salvo para sempre. Engano do diabo. Isso é uma pegadinha para você. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não, você tem que permanecer fiel até o fim, como diz em Apocalipse. Aquele que for fiel até o fim, esse herdará a coroa. Aleluias. É preciso você resistir, você ser fiel até o final. E depois ele vai dizendo no versículo 7, assim como Sodoma e Gomorra e todas as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas. Ou seja, toda a grande metrópole, toda a região metropolitana de Sodoma e Gomorra, que eram duas grandes metrópoles. Os habitantes daquela cidade foram após outra carne e se corromperam a sua carne. De forma pecaminosa e de forma odienta pelo Senhor. Eles foram condenados, porque desobedeceram e ultrajaram o nome santo do Senhor, como nesta sociedade atual muitos estão fazendo, e pagarão essa pena do juízo eterno. Judas vai advertir para que não sejamos como aquele. E ele vai dizer no versículo 8, e contudo também estes semelhantemente adormecidos contaminaram a sua carne, e rejeitaram a dominação, e vituperaram as autoridades. Querido, querida, a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Não despreze o ensino que a igreja hoje te dá. Porque haverá dias em que esse livro sagrado, esse livro santo será um livro selado, fechado. As pessoas lerão, mas não terão o Espírito Santo para explicar. Não terão quem explique. Haverá um dia em que a igreja será arrebatada. E você não terá mais quem possa lhe falar da palavra de Deus. Meu querido, hoje é tempo. A porta da graça está aberta. Você tem uma oportunidade, ainda que você seja crente, de você rever os seus conceitos. Você tem uma oportunidade de rever como você tem caminhado perante o Senhor. Não é perante o pastor Garrido, não, absolutamente. Eu sou pó e cinza, eu sou um caco de telha. Eu sou um servo do Senhor que está aqui trazendo a palavra fiel do Senhor, o recado através do apóstolo Judas. Uma exortação para a tua vida, para salvar a tua vida, para que você seja agraciado pela graça de Deus na tua casa hoje. E se você quer tomar essa decisão, nós vamos agora orar por você. Curve a sua fronte e oremos ao Senhor. Santo e eterno Deus, te dou graças nessa noite. Senhor, eu quero te apresentar cada alma que se rendeu aos teus pés. Eu quero te apresentar cada pessoa
que pode pedir perdão pelos seus deslizes. Eu quero te apresentar cada homem e cada mulher, Senhor, para que o Senhor possa abençoá-los nessa noite. Eu quero te pedir isso no nome santo, no nome precioso, no nome sublime, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Se você crer, diga amém. Amém. A palavra de Deus diz que o que ligares na terra será ligado no céu. Eu peço a Deus que ligue essa palavra. Em nome do Senhor Jesus.